Opa, eu quero deixar um aviso antes do vídeo que muitas vezes no vídeo eu fiquei apressado e não quis me aprofundar muito no assunto, porque eu achava que o vídeo ia ficar muito longo e tal. E no final eu decidi fazer como se fosse tipo um podcast, porque melhor do que postar dois vídeos separados e deixar mesmo um vídeo bem grande, de meia hora assim, do que fazer dois vídeos separados, sabe? É mais fácil fazer um podcast mesmo. Mas basicamente eu vou falar no vídeo ali várias vezes que como se fosse um vídeo e que eu não vou me aprofundar em tal assunto porque vai ficar muito longo o vídeo e tal, mas eu, no final eu decidi fazer um vídeo longo mesmo, como se fosse um podcast mesmo, porque eu tenho que admitir que eu falo demais. Opa, bom dia a todos, ou tarde ou noite, seja lá o que for, um dia onde você esteja. Mas eu estou aqui, que é o Dylan do canal Contramão, e eu vim aqui hoje para falar sobre o Grift do anime Berserk ou mangá. Enfim, uh, eu não vou, na verdade, eu não é nem a questão, não é nem o Grift. Vocês vão perceber com o decorrer do vídeo que a questão não é nem ele, e sim os vilões e como as pessoas veem e etc. Vocês vão entender com o passar do vídeo o pensamento. Espero que as pessoas entendam o meu pensamento antes de vir dar rage no vídeo e tenham empatia, principalmente, porque é sobre empatia que eu quero falar. A empatia é muito crucial para esse vídeo e quero que vocês tentem compreender mesmo e não cheguem simplesmente dando rage. Primeiramente eu tô gravando com o meu celular, porque na minha casa é muito difícil eu conseguir gravar algum vídeo fora as músicas aqui do canal, sem o celular, porque tem muita gente na casa e aí tem que ficar esperando ficar vazia e aí dá uma mão até isso, então é mais fácil gravar com o celular mesmo e depois vir apresentar para vocês. Primeiramente, antes de começar o vídeo, antes de as pessoas começarem eu começar a falar, as pessoas se enganarem, me entenderem errado e começar a dar kit no vídeo, eu vou deixar claro logo que eu não tô aqui para falar que o Grift tá certo, que o Grift não fez nada de errado, e não tô aqui nem para falar que ele também tá errado. Eu vou expressar minha opinião, sim, que a minha opinião é que o Grift fez coisas erradas, sim, mas principalmente eu quero refletir algumas coisas com vocês, e porque ultimamente ando meio indignado com o público de Berserk brasileiro, dos grupos do Facebook em geral, porque eu participo de quase todos. E eu ando muito indignado com os membros dos grupos e etc. As pessoas têm sido muito, como é que eu digo, egoístas. Pode ser egoísmo a palavra que eu posso usar também. Elas querem se achar o dono da verdade, sendo que ninguém nesse mundo é dono da verdade, né? Ninguém carrega 100% de verdade, até porque para cada argumento tem um contra-argumento e nem tudo é corretamente 100% no mundo, nem tudo é certo, né? E eu quero começar falando primeiramente do simplismo, como as pessoas tratam Berserk de uma forma simples. Eu tenho visto ultimamente que as pessoas têm tratado Berserk de uma forma muito simples, pois elas têm tratado de Berserk como se fosse algo muito correto. Tem pessoas que dizem simplesmente que o Grift é um filho da puta, que fez tudo de errado e ponto final. E é isso aí, ok. Elas têm tratado assim. E tem pessoas que têm tratado do outro oposto, de que ele fez tudo certo, que o Griffith é um deus e ponto final. Eu queria dizer para todo mundo que, pelo menos na minha opinião, né, acredito que seja esse o mais correto, que Berserk não é uma obra simples. Berserk é uma obra muito complexa e você pode observar isso simplesmente por você ler. Provavelmente as pessoas que leem isso, elas não são que saem por aí falando coisas assim, ou elas são muito agarradas a alguma ideologia, tipo muito mesmo, ou elas são
crianças, assim, que não tem uma maturidade alta ainda para discutir sobre Berserk, porque você lendo duas vezes a obra, você já percebe, não é possível que você lendo duas vezes Berserk você não perceba o nível de complexidade e dualidade que existe, pelo menos com em toda a obra, mas em específico nesse caso com o Griffith, porque eu acredito que no mundo não tenha não exista nada como branco e preto, é tudo cinza, sabe? Nem tudo é um dos dois extremos, tipo, assim como nem tudo é 100%, claro que tem suas exceções, existem coisas que são sim os dois extremos, mas no caso, eu acho que não existem tipo o preto e o branco em Berserk, e sim o que predomina é o cinza. Poucas coisas como o Padre Moscos, eu acredito que ele seja um preto ou um branco, dependendo do seu ponto de vista, que ele seja muito, porque pelo fato dele ser muito extremista, ele é um desses dois opostos, mas o Griffith pelo menos é um personagem que passa longe disso. E a maioria dos personagens de Berserk fica dentro da área cinza. Só que o Griffith e o Guts eu acredito que eles estejam bem no centro disso. Porque eles são personagens muito, muito complexos e que não podem ser definidos como ele é o vilão ou ele é o herói. Se vocês pararem para analisar, agora eu vou falar mais especificamente sobre o Griffith, se vocês pararem para analisar as condições em que ele estava, porque todo mundo sempre se adentra no eclipse, então também vou dar uma adentrada nisso, as condições que o Griffith se encontrava no momento do eclipse, em que todo mundo, pelo menos a maioria dos fãs de Berserk, acaba culpando ele por isso, se vocês se sentirem empatia, se colocarem no lugar do Griffith como uma pessoa que nasceu pobre, já aparentemente ele era, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que ele era órfão, então ele já não teve uma criação, alguém para colocar uma religião na cabeça dele, ou alguma fé, alguma ideologia em que ele se agarrasse com todas as forças e para não ceder para o caminho do mal, né? Ele já começou mal, então já começou na pobreza e sendo um órfão, ou seja, não foi apresentado muito esse tipo de conceito para ele. Então ele teve várias desgraças na vida dele. Ele percebeu que, se você parar para pensar, ele era sim uma pessoa boa. Grande parte da Era de Ouro, quase toda a Era de Ouro, ele foi uma pessoa boa, porque ele teve coragem de vender o corpo dele simplesmente para pagar os suprimentos e a comida para o exército dele. Então, né, já começamos a perceber aí. E para quem diz que porque ele só fez isso por causa do sonho dele, que ele precisava do bando do Falcão para alcançar o sonho dele, isso é mentira. O Griffith sacrificou o bando do Falcão e todo mundo sabe que para sacrificar alguma coisa no eclipse você precisa gostar dessa coisa, precisa ser alguma coisa que você ama do fundo do seu coração. Então, aí já vemos outro ponto. E o ponto final, que foi para mim o lapso da maldade do Griffith bom e Griffith mal, foi a parte da tortura dele. Pensa, todo mundo tem aquilo, todas as pessoas que não cedem pro lado mal, simplesmente não cedem porque tem alguma fé para se agarrar, tem alguma coisa, não digo fé em Deus, eu digo fé, tem alguma coisa para se agarrar, alguma ideologia, alguma coisa para se agarrar. O Griffith, ele tinha duas coisas em que ele se agarrava: o sonho dele de ter o castelo e ser rei, etc, e o Guts, que era o tipo melhor amigo dele. Então pensa, ele já ele gostava bastante do bando, mas ele mesmo fala que amigo para ele é só aquele que busca seu próprio sonho e tal. Então, tipo, na minha opinião, de amigo mesmo, o Griffith só tinha o Guts lá. Então ele tinha duas coisas para se agarrar: Guts e o seu sonho. Guts o abandonou e deixou ele sozinho. Após ele ser abandonado pelo Guts, ele sofreu, foi torturado, e depois que ele foi torturado daquele jeito horrível, ficou 1 ano lá. Aí quando ele foi resgatado, ele foi exposto para todo o bando dele, ou seja, foi como uma humilhação para ele, que era visto como um deus, ser exposto daquela forma pro bando dele, como o Wild expôs. E aí, ainda assim, tem uma conversa que o Griffith, naquela todo estado ruim que ele tava, ele ouve a conversa do Griffith com a Casca. Ele ouve uma conversa do Guts, me perdoe com a Casca, falando que a Casca fala pro Guts virar o novo líder do bando do Falcão, e o Guts já tava aceitando. Então o Griffith se sentiu assim: o cara me abandonou, depois volta, basicamente roubou o bando dele, um cara que não tinha sonho, porque o Guts sempre foi um cara que não teve objetivo na vida. Então, tipo, aí foi lá e roubou o objetivo, já tava roubando o bando e basicamente o objetivo junto do Griffith, porque o Griffith não teria como
como governar. Quem teria que governar ia ser o Guts, porque o Griffith nem falava. O Griffith ia ficar lá sentado no trono, no máximo. Só sentado, sem fazer nada também. Então, assim, aí ele se sentiu, na minha opinião, ele se sentiu muito traído pelo Guts. Então esse aí foi basicamente o lapso. E ainda assim, ainda com tudo isso, ele amava o Guts e o bando do Falcão, porque sem isso, se ele não amasse o bando do Falcão, se ele tivesse perdido o amor dele pelo bando do Falcão, ele não teria como o eclipse acontecer, porque tinha que sacrificar alguém que amava. Então, ele tinha que amar o bando do Falcão. Mesmo com tudo isso, ele ainda amava o Guts e o bando do Falcão. Só que, pensa, ele amava as duas coisas no extremo. E ele amava o sonho dele no extremo, e o Guts e o bando do Falcão ele também amava muito. Só que, com tudo isso que aconteceu, ele acabou perdendo um pouco desse amor pelo bando do Falcão. E o que predominou foi o amor dele pelo sonho, porque basicamente, na minha opinião, ele não chegou a tacar o foda-se, mas ele meio que tacou o foda-se, porque ele pensou assim, pô, os caras me fizeram tudo isso, sabe, eu tô na merda, cara, o que resta é eu seguir, é eu me agarrar nesse sonho, porque me agarrar no Guts e no bando do Falcão, nas pessoas que eu gosto, já não dá mais, já não dava mais pra ele. Ele teve que escolher se agarrar ao sonho dele. Aí, continuando, o próximo ponto que eu tenho aqui anotado é que tudo vai do ponto de vista, como eu acabei de mostrar para vocês, o ponto de vista do Guts. E a obra Berserk, se vocês forem parar para perceber, é vista pelo ponto de vista do Guts, e não pelo ponto de vista do Griffith. Eu mostrei para vocês o do Griffith, não do Guts. Agora você já dá para começar a entender mais, quando você analisa tudo pelo ponto de vista do Griffith, você já começa a sentir um pouco de, pelo menos um pouquinho de empatia, ver que ele tem razões para fazer o que ele fez, né? Aí a obra já te apresenta o ponto de vista do Guts, que pelo ponto de vista do Guts, sim, o Griffith é um mais filho da puta, um pau no cu, desgraçado, o Griffith é horrível, pelo ponto de vista do Guts. E isso porque o Guts é o protagonista e nos é apresentado esse ponto de vista. Então aí você já percebe que tudo varia pelo ponto de vista. Se você analisar o ponto de vista da outra pessoa, no mínimo que você vai conseguir sentir é perceber as razões dela. Porque não digo que você vai começar a apoiar essa pessoa, mas você vendo todos os pontos de vista, você já começa a ver, você já vê que a pessoa não fez aquilo por pura maldade, porque ela é uma pau no cu, 100% egoísta, igual todo mundo tá falando aí. Ele teve os motivos dele para fazer aquilo. E continuando, que senão eu vou me perder nos meus pensamentos, vou ver aqui onde eu tenho anotado. É assim, tudo bem não gostar do Griffith, mas você não pode sair fazendo escândalo como se você fosse o dono da verdade, porque tinha gente no Facebook e em vários outros lugares também, no YouTube, falando que, porque não tem como defender o Griffith, ele é um pau no cu, e ponto final, é isso aí, vou bater em quem, se eu ver alguém defendendo o Griffith, eu vou bater. Mano, não é assim que a vida funciona. Tudo bem você não gostar de alguma coisa e tal, mas você também não é o dono da verdade. Se tem alguém que gosta de alguma coisa, é porque essa pessoa tem os motivos dela. Ela não gosta daquilo simplesmente porque ela é má, ela não funciona assim. Claro que nem tem suas exceções, existem pessoas que são más por simplesmente serem maus, mas assim, no caso do Griffith você consegue perceber que ele já fez muitas coisas boas, então tipo, ele não é tipo... Ele não faz aquilo por pura maldade. Ele é um cara que foi corrompido, entende? E porque cada um tem dentro de si luz e trevas. E basta a gente que tem que decidir qual a gente vai deixar predominar, né? Então o Griffith foi corrompido. Outro ponto aqui que eu anotei é que nada politicamente correto justifica os atos do Griffith. Aí a gente entra em outro ponto, porque nada politicamente correto justificaria os atos do Griffith. Sim, ele tem as razões dele, mas politicamente correto ele não deveria fazer aquilo. Só que aí é que tá, nada do politicamente correto, entende? Porque, assim, se vocês forem ver, o Guts também não é politicamente correto, assim como qualquer um de nós temos momentos na nossa vida que a gente se estressa, que a gente deixa o nosso lado negro nos dominar, que a gente fica com raiva, vai lá e faz merda. Então, assim, todo mundo já fugiu do politicamente correto. Por isso que eu acredito que, assim, se você analisar pelo politicamente correto, é óbvio que o Guts fez coisa que não devia, mas todos já fizemos coisa que não devíamos pelo politicamente correto. E eu acho que o politicamente correto não é algo que se deva ser levado ao pé da letra, porque o politicamente correto, se vocês forem ver, já foi muitas vezes mudado
porque antigamente as pessoas tomavam como valores outras coisas, hoje em dia já está mudando. Antigamente as pessoas acreditavam que, sei lá, os gays eram uma ofensa para a terra e que etc. Queimavam bruxas e eles, na visão deles, eles estavam fazendo o certo. Por quê? Porque aquilo era o politicamente correto da época. Então, se você parar para analisar, o politicamente correto nem sempre é o certo a se fazer. Entende? Então, tipo, os atos do Griffith podem não ser justificáveis pelo politicamente correto, mas se você excluir esse senso, se você excluir esse conceito de politicamente correto, você perde essa visão de que o Griffith está fazendo algo totalmente injustificável e que ele é 100% mal, porque acontece, quer dizer, acontece da gente ser corrompido, digo, as pessoas serem corrompidas. E deixa eu ver outro ponto aqui, uma frase que eu acho que se enquadra muito bem nesse caso: ou você morre herói ou vive o bastante para virar um vilão. Essa frase eu acho perfeita, porque se adequa corretamente ao Guts e ao Griffith. Nenhum deles é vilão ou herói, porque se você for parar pra ver, eles estão dentro daquela área cinza que eu falei, então eles não são nenhum dos dois opostos, e eles dois foram pessoas que nasceram boas e foram se corrompendo com o tempo. O Griffith se corrompeu antes do Guts e fez a merda que tinha que fazer. Logo depois disso, o Griffith corrompeu o Guts e fez o Guts fazer muita merda também. O Guts já deixou gente pra morrer, já fez coisa muito cruel, sabe? Só que, óbvio, não chega ao ponto no nível do Griffith. Mas como a história é contada pelo ponto de vista do Guts, ele é o heróizinho, ele não fez aquilo que ele fez, é totalmente justificável. Por quê? Porque é contado pelo ponto de vista do Guts. Se você vê pelo ponto de vista do cara que o Guts abandonou lá, teve gente que o Guts já abandonou e deixou pra morrer. Se você vê pelo ponto de vista das pessoas que o Guts foi cuzão, o Guts é um vilão também. Ou pelo menos uma pessoa que não é certa, não é do bem. E outro ponto que eu anotei aqui é a diferença entre vilões e heróis, é que os heróis se apegam seriamente ou cegamente a alguma ideologia ou crença ou fé, enfim, e os vilões sofreram o suficiente para parar de se desapegar de suas ideologias e criarem outras novas ideologias. Resumindo, é a continuação daquela frase do Batman ali: ou você morre herói e vive bastante para se tornar vilões, porque você você cresce, seu pai e sua mãe te ensinam valores que você tem, mas se você cresce sem valores, por exemplo, você não vai dar bola pro certo e o errado. Se ninguém te ensinar que matar é errado, você vai matar e vai achar certo, entende? Então, tipo, é isso que eu tô querendo dizer. As pessoas, os vilões só são vilões porque provavelmente alguma vez ou eles já nasceram sem ideologia alguma, como eu falei antes do Griffith, que ele pode ter sido um órfão e que os pais dele não ensinaram vários valores para ele. Eu acredito que não seja muito isso, mas também não deve fugir muito disso, porque eu acho que ele era mesmo um órfão. Só não sei se foi ensinado valores para ele, porque ele era uma pessoa boa no começo da história. Mas enfim, para vocês verem como o Berserk tem muita coisa para discutir. Nós já estamos em 16, 17 minutos. Eu vou ter que separar o vídeo em dois. Então, você nasce com uma ideologia que te ensinam, e conforme a sua vida vai ocorrendo, várias tragédias e coisas vão acontecendo na nossa vida. Isso é fato. Com algumas pessoas acontecem mais tragédias e com algumas pessoas acontecem menos. Essas pessoas que sofrem mais, se elas não tiverem uma ideologia muito forte, alguma coisa em que elas se agarrem com todas as forças delas, elas vão perecer à maldade. Então, suponhamos que você é uma pessoa boa, só que você nasceu, não teve uma criação lá das melhores, e aí começam a te apresentar o mundo do crime, você sofre, você vê vários dos seus amigos morrerem, e sei lá, seus amigos, você é da periferia e seus amigos morrem pra polícia, então você cria um ódio da polícia. Aí você já não vai mais estar sendo politicamente correto, porque se você for ver o politicamente correto, a polícia era pra ser a segurança do mundo e ajudar todo mundo. Aí você tem um amigo que é criminoso, só que com você ele era muito gente boa, então você não via ele como uma pessoa ruim. Aí a polícia mata ele, você vai criar um ódio da polícia, aí você já começa a perder as suas ideologias que foram apresentadas para você quando você era criança. Você já começa a se corromper.
Então, tipo, o que eu quero dizer é que os vilões, eles não são nada mais, nada menos do que, tipo, em sua maioria das vezes, porque eu não vou generalizar, como eu disse, nada é 100% certo, mas a maioria das vezes os vilões não passam de pessoas normais que tinham suas ideologias e sofreram o suficiente para se desapegar dessas ideologias. Aí vai de cada um. Se você é pouco apegado, se você já cresceu, se você cresceu com seu pai, você tem um pai que era bandido, o pai te ensinou desde criança que roubar é legal, você não vai precisar de muita coisa não para se tornar um vilão, não é? Você vai precisar de um empurrãozinho, que nem o Coringa disse, loucura é como a gravidade, basta um empurrão para ver a realidade. Então você vai precisar de só um empurrãozinho para entrar no mundo do crime e virar um vilão, entende? Então é assim, e quanto mais forte for aquela sua ideologia que você se apega, mais você vai acabar, mais dor, mais sofrimento você vai precisar passar para se livrar dessa sua ideologia, né? Essa é a lógica. E deixa eu ver. Próximo ponto, bem mal a questão de... se você excluiu, voltando ao assunto ali, se você excluiu o conceito de politicamente correto, não há diferença alguma entre Jesus ou o diabo. Porque se você nasceu numa família que te prega desde criança que matar é legal e sofrimento é bom, você vai ser uma criança que vai crescer achando isso. Aí você não vai ver, quando uma pessoa te falar que o diabo é ruim e que Jesus é bom, você não vai ver diferença alguma, porque você vai achar que o diabo é normal, porque teu pai te ensinou, você cresceu com seu pai te dizendo que matar é legal. Eu conheço pessoas que não veem problema. Eu tinha um amigo, enfim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um amigo ali. Se você ver isso, meu amigo, por favor, não me entenda mal. Eu preciso desse exemplo para poder explicar. Eu tinha um amigo que ele matava pássaros, por tipo caçar, sabe? Que nem as pessoas caçam. Ele tinha uma arma e ele matava pássaros, e pra ele não via diferença nenhuma nisso. Ele falava, são só pássaros, sabe? Tipo, provavelmente na criação dele, quando ele era criança, faltou apresentarem a ideologia pra ele de que matar animais é errado. Então, ou pássaros em específico. Porque para ele, sei lá, pombos estão em superpopulação, e matar pombo não vai fazer diferença nenhuma. Mas se apresentassem para ele, quando ele era criança, a ideologia de que mesmo com os animais em superpopulação é ruim matar animais porque não é uma coisa boa, ele não ia fazer isso. Mas como isso não foi apresentado para ele, ele faz sem problema. Na cabeça dele pombos são só uma praga que estão em superpopulação e estão causando desordem no mundo. Então não faz diferença nenhuma matar pombos, entende? Essa é a lógica. Deixa eu ver aqui. Então pra mim assim, o Griffith não chega nem... eu não vejo ele como uma pessoa má e errada. Eu vejo ele como o vilão de Berserk, o antagonista, dependendo do ponto de vista, óbvio. Agora, dando a minha opinião sobre o assunto, na minha opinião, com a ideologia que eu tenho, o Griffith é sim uma pessoa errada, que fez coisas erradas e que tem que morrer. Não é possível, esse cara vai ter que morrer até o final do anime. Mas enfim, eu não saio por aí falando como se eu fosse o dono da verdade, que o Griffith está errado, porque se você for ver, como eu apresentei já aqui, diversos pontos de vista e formas diferentes de pensar, tem como sim defender o Griffith. Existem pessoas que podem aparecer na Terra aí com a ideologia de que o Griffith é bom, ou alguma coisa parecida. E eu não saio criticando elas, justamente porque eu tenho consciência disso, de que sabe, vocês já entenderam. Eu não vou ficar me explicando porque eu tô vendo que o vídeo tá bem grande e vou ter que separar em 2 vídeos de 10 minutos provavelmente. E assim, eu não tô afirmando que o Griffith não fez nada de errado, e sim afirmando que o público de Berserk tá me incomodando, pois eles estão se achando dono da verdade, baseado só na própria opinião deles. Eles dizem que o Griffith é mau e ponto final, e não funciona assim as coisas. Ninguém é dono da verdade, e cada um tem a
a sua verdade, sabe? O seu jeito de pensar e tal. Enfim, eu acho que esse vídeo foi suficiente para explicar o pensamento. Se eu for me aprofundar muito nisso, que eu já me aprofundei, mas se eu for me aprofundar mais nisso, vai dar um vídeo muito grande. E porque Berserk é uma obra incrível, sabe? É a melhor obra do universo dos animes e mangás que eu já vi. Tem muito para se debater sobre Berserk. E olha que eu só falei do Grift, só falei sobre Grift e vilões aqui, né? Se a gente fosse se aprofundar em outros assuntos, como o Wild, que também é um vilão, mas ele é um demônio, ele não precisa da sua explicação, não precisa das suas motivações, porque ele já nasceu no inferno, então provavelmente no inferno ele via todo mundo se matando e achava isso legal. Então para ele é legal estuprar e esse é o lema dele, que era diversão e... Eu não me lembro direito agora, mas era diversão e alguma outra coisa o lema dele, então, né? O Wild é um bom exemplo desse vilão que já nasceu com um conceito distorcido. Opa, eu queria fazer um adendo sobre o Shishio do anime Samurai X. O Shishio, ele viveu num tempo de guerra em que sempre o que ganhava era o mais forte. Na guerra é assim, só vai ganhar o mais forte. E ele nunca foi apresentado para ele uma ideologia diferente. Porque ele viveu nesse tempo de guerra e na guerra tudo que ele via, o mundo que ele via, era um mundo em que só ganhava o mais forte. Então quando acabou a guerra, para ele continuou, ele já tinha absorvido essa ideologia e tomado como algo que ele ia fazer pro mundo. Ele queria mudar o mundo para um mundo em que só o mais forte ganhava. Então ele acabou fazendo isso. Ele é mais um exemplo desses e de pessoas que têm uma visão distorcida do mundo em que para elas o politicamente correto elas estão cagando, sabe? Porque se você for falar com o Grift, se você conseguisse entrar no mundo de Berserk e conversar com o Grift, se você falasse que o que ele tá fazendo é politicamente incorreto e que é imoral, ele ia estar cagando pra você, porque a maioria dessas pessoas a maioria dos vilões nasce do seguinte pensamento: se o mundo só me dá tapa na cara, por que eu vou devolver com carinho, entende? Esse é o pensamento do Grift. Os vilões que nasceram através do sofrimento foram corrompidos por esse pensamento: se o mundo só me dá tapa na cara, por que eu tenho que devolver com carinho? Eu vou devolver com tapa na cara, entende? Já o Shishio de Samurai X, ele tem um pensamento diferente. Pra ele essa regra não funciona porque ele já nasceu, né? Provavelmente ele já cresceu e viveu dentro da guerra, então ele não apresenta esse pensamento. Mas todos os vilões que foram assim corrompidos, eu digo, as pessoas que foram corrompidas, elas apresentam esse pensamento. As pessoas que já nasceram más é porque nunca foi apresentado o lado bom para eles, ou se foi apresentado tarde demais, o lado mal já tinha tomado conta, entende? É só isso mesmo. Só para aumentar o tempo do podcast, porque tem podcast que dura 1 hora e o meu ficou com 22 minutos. Mentira que eu lembrei de mais uma coisa que eu tenho para falar. Eu nem vou mais dar tchau, porque eu nem sei mais quando que esse vídeo acabar, de tantos extras e adendos que eu tô fazendo no assunto. Mas enfim, também tem aquele tipo de vilão que... Existe mais um tipo de vilão que eu me lembrei aqui, que não segue nenhuma dessas duas lógicas, né? Eu nem sei se eu deveria estar falando sobre ele, mas tem essa informação, eu achei que seria interessante colocar aqui. Tem aquele vilão que vira vilão porque se corrompeu, era um herói. Tem aquele que vira vilão porque teve a vida inteira, foi direcionado para ser um vilão. E tem aquele que vira vilão por modismo. Por exemplo, um cara que ele era um adolescente, que alguém vai lá e mostra o mundo do crime para ele, mostra o mundo do vilanismo para ele, só que mostra só a parte boa. E o garoto, pela moda, simplesmente porque achou legal e, sei lá, tava na moda, por exemplo, virar vilão, e aí ele vira só porque gosta. Esse tipo de vilão realmente existe, né? Normalmente esse vilão ele dura pouco tempo, porque alguém vai lá, dá uma surra nele e mostra pra ele que o mundo,
que alguém vai lá dar uma surra nele, dar uma lição de moral e ele desiste, ou ele mesmo no mundo do crime acaba percebendo que o mundo do vilanismo é um mundo ruim, cruel, e acaba se decepcionando com todo aquele glamour que ele via. Enfim, tem esse tipo também. Eu nem sei mais quantos adendos que eu vou falar, então eu vou parar de me despedir aí, que eu já nem sei mais quanto tempo vai ter esse vídeo.